PC é categorizado pelos seus hardwares ou pelo seu bolso? Meu nome é Henrique Del Nero e estou aqui com meu amigo Gustavo Carvalho, e o seu PC não é o que você acha que é. E hoje temos o convidado. Meu nome é Danilo e o meu PC é da crise mesmo antes de existir uma crise. Olha, pro meu bolso, meu PC é entusiasta sim, cala a boca. Hoje falaremos sobre o que é um PC de entrada, mid-end, high-end e um PC de entusiasta. Essas categorias são formadas pelo hardware que monta ali, que constrói o seu computador, ou pelo valor que você pagou nele. Vamos falar sobre custos-benefícios, algumas séries de placa de vídeos, equivalentes da AMD e outras curiosidades que vão de repente abrir a sua mente e te fazer observar que o seu PC não é tudo o que você tá achando. De repente você acha que o seu PC tá top, mas só porque foi caro. E na verdade a gente só é brasileiro fudido mesmo, e não que o seu PC é fodão. Porque, né, Brasil, tá ligado, né? Dólar 5 pau, as peças não chegam, quando chega tá caro, e aí a gente se lasca. O que a gente tem a dizer sobre isso, Gustavo? Que PC tá caro e PC de todo mundo é high-end se pensar nisso. Mas cada PC tem uma categoria dele. No caso de processador, da Intel é bem simples de falar qual que é a linha qual. i3 é a linha de entrada, i5 é a linha mid-end, i7 é a linha high-end e a linha i9 é a linha de entusiasta. Ô Danilo, qual que é a configuração do seu PC? Então, o meu PC, como eu disse, ele é um PC da crise, né? Atualmente eu tô usando um FX 6300 6-core com uma RX 550. A placa-mãe eu nem lembro qual que é, então é isso. Esse é meu setup. Eu tenho 8 GB de memória, então não tem muito o que dizer. O meu PC, ele é de entrada, né? Como dizem aí, custo-benefício. Mas um custo-benefício de 10 anos atrás. E aí, Gustavo, é um PC de entrada ou um PC de entrada da entrada? É um PC da crise, como o próprio nome disse. É um PC da crise esse. Eu montei ele em cerca de 2011, quando o FX era novidade no mercado, e ele já tinha problemas naquela época, imagine hoje em dia. E o teu computador, Gustavo? Atualmente eu tenho um i7 6700K, eu tenho uma 2080 Super, que muitas pessoas dizem que meu processador não aguenta, 16 GB de RAM e 2 SSDs de 500 GB cada um. Bom, eu tenho uma 2070 Super, um 3800X, 64 GB de RAM e é nóis que voa, né? Só que aí é aquilo, né? O meu foi caro, porque o do Danilo é da crise antes da crise. O meu é da crise Covid. Então foi bem alto o valor. Mas aí por que é interessante essas configurações diferentes? No teu caso, Danilo, você tem um Ryzen 3800X com uma 2070 Super, correto? No teu caso, a gente pode dizer que o teu PC ele não é nem high-end e ele nem é intermediário, correto? E por que esses motivos? Eu não faço a menor ideia. Pra mim ele é entusiasta, já falei na abertura. Você tem um processador, basicamente a linha high-end. A linha Ryzen 7 da AMD é como se fosse uma linha mais high-end. A linha Ryzen 9 é a linha entusiasta, Ryzen 5 intermediário e Ryzen 3 a linha de entrada. No teu kit tem então um processador high-end. Porém, na NVIDIA, o que acontece? A NVIDIA tem várias placas de vídeo, 2060, que a gente chama de série 60, 70, 80 e em alguns casos, como no caso da série 30, por exemplo, tem a série 90. A série 90 ou a 80 Ti são séries entusiastas, a série 80 sem TI é a high-end, 70 intermediária e a linha 60, que mesmo assim é bem cara, é considerada uma linha de entrada pela NVIDIA. Então o teu PC, por exemplo, tem um processador high-end, que já está uma geração defasado, e a gente tem uma GPU que também já está defasada, que já tem uma nova, e é uma série intermediária. Mas aí vem uma coisa legal, quando você montou teu PC, a tua GPU é considerada intermediária, correto? Sim. E hoje em dia com a série 30, o que tua GPU é considerada hoje? De entrada, né? Entrada, porque houve uma evolução de hardware. A mesma coisa vale pro meu i7. Eu tenho um i7 de 6ª geração, então já temos pelo menos 4 gerações à frente disso. Na época que eu comprei, era o processador mais potente na linha da Intel, e hoje em dia é equiparado a um i3, então é um processador de entrada. A gente tem que considerar também a questão que o Danilo comentou no começo, do dólar, né? Então, um PC que hoje pra gente, o do Del Nero, é um PC muito bom,
Se você pegar vários PCs que a gente tem hoje em dia nesses testes de benchmark, ele é um PC top pro brasileiro, né, o público brasileiro, porque a gente paga muito caro nas peças. Tipo, esse PC do Del Nero, ele não saiu por menos de 10 mil reais. Em dólar, essas peças já são defasadas porque, né, lá eles pagam o valor de mercado e é bem mais barato do que aqui montar um PC em dólar do que em real, né? Então, foda é que, teoricamente, com esse valor, principalmente antes do Corona, provavelmente eu teria pego umas peças ainda melhores, né? Principalmente porque tinha estoque também, o que não tem hoje em dia. E aí também acontece aquele lance, né? Não tem estoque, aí quando a loja recebe o bagulho, tem pouco e muita gente quer comprar, e aí o que a loja faz? Vamos boostar o preço aqui, vamos aumentar essa porra. Um bom exemplo disso agora é o lançamento do Ryzen de quinta geração 3600X, por exemplo, que ele tá chegando a custar mais caro que o Ryzen 7 3800X. Ele é um processador intermediário que tá custando mais caro que um topo de linha da geração passada. O 5600 você fala, né? Exatamente, 5600X. Tá muito absurdo o preço das peças desse ano, cara. Não tá fazendo sentido esse negócio. Por o processador ele ser mais caro, mas sendo o Ryzen 5, ele seria considerado um intermediário mesmo ou seria considerado talvez um topo de linha? Bom, considerando o ganho de desempenho que teve de uma geração para outra, eu acho que justifica o preço. É que pra gente ele tá muito, muito mais caro. Um processador de entrada, ele tá custando, de intermediário, aliás, ele está custando um high-end, então não faz muito sentido pra gente esse valor ainda. Não sei se isso vai baixar quando tiver mais estoque, não sei como vai funcionar essa demanda. Em termos de desempenho faz sentido, porém lembra que ele é um substituto do Ryzen 3600X, então ele tá na mesma categoria do 3600, aí só teve uma evolução tecnológica em cima, então meio que isso não justifica tá um preço muito alto e ainda ser considerado um high-end, porque se a gente for comparar processadores de 10 anos atrás, a cada ano, houve uma evolução, os processadores vão ficando cada vez mais fracos e os novos vão se sobrepondo, os de entrada vão sobrepondo os high-ends, como por exemplo a 3070, que hoje chega ao desempenho de uma 2080 Ti, mas ela é uma substituta à 2070 Super e não a 2080 Ti. Isso só deixa na categoria de mid ou de entrada? A 2070 é numa categoria mid-end, ela é, porque ainda tem a 3060, que vai ser lançada ainda. A série 60 na Nvidia é considerada a linha de entrada da Nvidia. Então seria tipo série 60 entrada, série 70 mid, série 80 high e série 90 entusiasta. Isso, série 90 e normalmente quando a Nvidia lança a série 80 Ti. Normalmente são placas entusiastas. Entenda entusiasta como caríssimo, caríssimo, ganho de desempenho muito pouco e caríssimo. Entenda entusiasta como caríssimo e profissional, né? Eu acredito que o entusiasta nesse caso é mais para aquele PC de ostentação. Ele não é um PC que vai te dar muito mais ganho do que um PC high-end. Por exemplo, uma 3090 ela tá custando quase o dobro de uma 3080. Então, ela não justifica os 20% de desempenho que ela tem a mais. Que é o dobro do preço, deveria ter o dobro de desempenho, no caso, né? Na verdade, são apenas 10% de desempenho a mais, pelo dobro do valor. O que piora o caso, né? Exatamente. Quanto mais caro você vai aumentando a peça, menos desempenho ela vai ter em relação à peça anterior. Mas por que acaba valendo a pena, muitas vezes, você pegar uma peça high-end ou às vezes entusiasta no lugar de uma peça mais barata? Por simplesmente só ter essa peça com aquele desempenho. No caso, por exemplo, de uma 3090, que a gente disse em alguns episódios atrás, é que a 3090 não é uma placa de vídeo para o público gamer, ela é principalmente um público mais profissional. E a principal coisa que faz ela vender pro público profissional é justamente a quantidade de VRAM dela. Se tivesse uma 3080 com a mesma quantidade de VRAM que uma 3090, não faria o menor sentido a venda dessa placa. Mas como ela tem mais que o dobro de quantidade de VRAM, isso pro público profissional ajuda demais. A gente da área de 3D, a gente sabe que quanto mais coisa na tela e maior a resolução da textura, mais VRAM vai demandar, né? Na hora do render. E dependendo da cena, faz falta pra caramba. Até porque se ultrapassar o que precisa, já nem rende e aí não sai o trabalho e aí já cagou todo o processo já de produção. E agora em processadores, quando a gente usa processador para render, por que às vezes vale muito a pena você pegar um Ryzen 9 no lugar de um Ryzen 7? Às vezes você ganha alguns segundos a mais. Em produção, segundos
é muito forte isso. Alguns segundos, o dia inteiro a máquina fazendo um render, você ganha muito mais imagens no dia, e aí o seu cliente fica mais feliz ainda, correto? Sim. Então muitas dessas peças entusiastas, elas são mais voltadas para um público mais profissional do que para o gamer em geral. E essas novas placas da AMD, mano? Tipo, qual entra em qual categoria? Na AMD a gente tem a RX 6900 XT, que é considerada a placa entusiasta da linha deles. A gente tem a RX 6800 XT, que é considerada a high-end, e a 6800 sem o XT, que é considerada a placa intermediária deles. Então, tanto na Nvidia quanto na AMD até agora, a gente não tem a placa de entrada. Normalmente, as placas de entrada, tanto em processadores quanto em GPUs, sempre demoram um pouco para lançar a linha de entrada. Porque basicamente eles fazem um chip mais potente, com todos os núcleos habilitados, a maior potência que eles conseguem fazer, e aqueles chips que não conseguem passar no teste deles vão desabilitando os núcleos, vão desabilitando algumas frequências, dando uma capada no processador literalmente, para lançar séries inferiores. Então, quando eles têm um estoque maior, eles lançam linha mais barata, além de, claro, forçar você a comprar uma peça mais cara. E para os lojistas conseguirem abaixar o preço, vender aquela linha para tirar logo. Se eles lançarem tudo de uma vez, fica encalhado o estoque anterior. Tá, um PC mid-end, por exemplo, hoje. O que seria um bom PC mid-end aí, considerando o tempo de Covid, o tempo de coronão? Que a gente tá sempre de olho aí nos preços e tal, a gente sabe que tá caro, mesmo pra um PC mid-end, até mesmo um PC de entrada, vai. Tá caro pra caralho hoje em dia. Não tem muito o que fazer. Mas um PC mid-end aí, alguém que quer partir pra algo um pouco melhorzinho, pra, por exemplo, jogar, não pra trabalhar. Trabalho a gente deixa de lado, né? Vamos focar na diversão. Na minha concepção, aquele kit básico que o povo tá vendendo, o Ryzen 5, 3600, uma placa, uma B450 ali, tá vendendo bastante a Steel Legend. E pelo menos 16 GB de memória RAM, acho que é o ideal. Então, o problema é que esse computador ele sai numa média hoje em dia de 5 a 6 mil reais, o que não é um PC muito barato para quem tá entrando nesse mercado. E ele não é um PC muito bom, assim, principalmente para trabalho, como você disse. Ele é bom para jogos, ele vai rodar ali um 1080p tranquilamente, mas para trabalho sem condições. Se você tem uma função que exige muito do seu hardware, como por exemplo você que é um modelador 3D e trabalha com essas questões de jogos, não é um computador para você. Mas é um computador para quem está iniciando aí, está entrando na área dos jogos. Até 1080p, eu acredito que essa configuração roda bem. Aí tem que ver com o Gustavo, que entende um pouco mais de hardware, e vai dizer se isso é uma realidade de hoje em dia. Porque só sobra pra mim nos podcasts pra eu falar. Ninguém mandou saber demais. Te vira nos 30 aí, filhão. Exatamente. Basicamente um PC intermediário hoje é composto pelo um Ryzen 5 mesmo, ou então um Core i5, uma B450, como o Danilo falou, a série B da placa da AMD é a linha intermediária, enquanto a X é a linha topo de linha. Da Intel é uma linha H, não me lembro agora de cabeça qual o chipset. E em GPU, a gente tem duas placas que a gente pode considerar uma linha mais intermediária para entrada. Para linha de entrada, a gente pode dizer que uma 1660 é uma placa muito forte, mas é uma placa ainda de entrada. Eu acho que em época de coronão vale a pena colocar essa mistura, talvez a mais diminuída na categoria da GPU. Mas se for um PC totalmente focado em mid-end, a gente fala que é um PC mid-end, é uma 2070 Super. E a 2070 Super, não, ela não é uma placa top de linha, ela é uma placa intermediária. Por causa do valor dela, as pessoas falam que ela é uma placa top de linha, mas não, a Nvidia vende ela como uma placa intermediária. Sim, aí considerando uma 2070 Super, você não utilizaria em 1080p, daria até pra você arriscar umas coisas um pouco mais... 2070 Super você consegue um Ultra Wide, 60 Hz, você consegue 1440p ainda. Dependendo do jogo, dá até pra arriscar um 4K. Mas aí depende do jogo mesmo, viu? Experiência própria. Tem alguns joguinhos que um pouquinho mais acima dos 1080p já dá umas gargaladinhas. Eu tenho um monitor Ultra Wide, né? Então, beleza, não é tanto assim, mas tem uns joguinhos que faz diferença. E eu digo comparado com o monitor que eu usava antes, que era 1080p mesmo. É mais pixel na tela, mais difícil da GPU conseguir render. Agora, esse processador, mesmo ele sendo intermediário, ele é um processador bem interessante. Se você aumentar a resolução dele, você ainda consegue manter esse processador e escalonar a sua GPU. A diferença basicamente entre o processador intermediário e uma GPU intermediária é que a sua GPU intermediária vai defasar muito mais fácil. Se a sua GPU for de entrada, ela vai defasar muito mais fácil ainda. Em compensação, se o processador
pra ficar defasado, é muito mais difícil. Quanto mais forte você tiver o processador, mais anos de vida ele vai ter. E vai conseguir trocar cada vez mais de GPU. Por exemplo, se você pegar um Ryzen 3, se você for jogar um jogo muito aberto, muito Battle Royale, você vai ter bastante dificuldade de manter FPS. E cada vez mais jogos exigindo mais, o teu Ryzen 3 ou teu i3 vai ficar muito defasado. Enquanto se você já começar a escalonar para um Ryzen 5, um Core 5, ou um Ryzen 7, um Core 7, você consegue manter uma longevidade muito grande, de 4, 6, talvez 8 anos. Já a GPU, normalmente a linha 60, a linha de entrada, se você for manter uma qualidade legal, ela tem uma durabilidade de 2 anos. Enquanto uma linha intermediária 70, por aí, você consegue aguentar uns 3 a 4 anos. Então isso é uma coisa legal também, colocar na ponta do lápis. O quanto tempo a sua peça vai aguentar, aquele nível de performance que você quer. Agora, seguindo pros computadores mais picudos, o que a gente tem aí que a gente poderia dizer que é um PC high-end mesmo? Um PC que a pessoa ela vai gastar um preço salgado, mas vai ter um PCzão aí por uns anos. PC high-end hoje é considerado um Ryzen 7, um 3700X ou 3600X, se a gente for usar as gerações passadas. Temos uma 2080 Super, uma X570 com a placa-mãe e 16 GB de RAM. Já é considerado um PC high-end isso. Esse PC, ele, para games, ele é basicamente para você rodar 1440p, alto ultra e a maioria dos games, não todos, mas já conseguir rodar até mesmo um 4K 30 ou 4K 60. E para trabalhar é um PC extremamente útil. Dependendo do que você for trabalhar, talvez for com 3D, apenas aumentar a RAM de 16 para 32 GB. Mas se for trabalhar com programação, dependendo do que for, 16 GB é tranquilo, dá para você brincar com inteligência artificial também nele. Na linha da Intel, a gente tem só substituir basicamente o processador por um Core i7 e uma placa-mãe da série Z. Então, um PC desse agora em época de corona, em 2020, sai mais ou menos na faixa de quanto? Uns 17, 18k? Na data dessa gravação, o computador ficava na média de uns 14, 15 mil reais, um PC desse. E tem uma longevidade média de 6 anos. Agora vamos falar do PC que nenhum de nós aqui pode comprar? PC entusiasta, pra galera que realmente tá com aquela grana sobrando. A galera que ou tá ganhando dinheiro muito fácil, que já nasceu no berço de ouro, e não é ruim, tá? Sorte sua. Parabéns. Ou pra galera que tá juntando há 5, 6, 7 anos aí a grana pra pegar já o PCzão top mesmo e ficar com ele por muitos anos depois aí. Então, PC entusiasta, aquele que você olha e você fala, caralho, cuzão, isso aí comprava uma casa. Tá ligado, né? Visão de BR pobre tipo nós aqui, o bagulho é louco. A gente comprou o PCzinho, beleza, o nosso PC não é ruim, mas a gente também trabalhou que nem um desgraçado pra comprar, né? Fale por vocês. Calma, vai chegar seu tempo ainda, filhão. Mas então, e aí, um PC entusiasta? Legal do PC entusiasta que é dinheiro infinito. Não tem teto pro PC entusiasta. É simplesmente... mas deve ter que ter um mínimo, não? Aqui você pode sonhar. Aqui você sonha à vontade aqui. Mas basicamente o que compõe um PC entusiasta é um Ryzen 9, um Core i9, uma 3090, 32 GB de RAM, aquele SSD boladão PC Express de 2 teras, uma fonte de 1000 watts... Tem que ser Gold. É o PCzão lindo lá, que você vai olhar e até escorre uma lágrima. Falei que o meu PC era entusiasta, minha fonte é 1000 e é platino. Chupa aí, mundo. A sua fonte é entusiasta, com certeza. Super entusiasta. E eu vou te falar que tava mais barato que a Gold, tá? Quando eu peguei. Por quê? Não sei. Pergunta pra Kabum. A Kabum que coloca os preços. A Kabum tem algumas promoções meio suspeitas mesmo. Então, eu simulei aqui um PC entusiasta, quanto que custa mais ou menos. Porque como é um PC entusiasta, eu nunca montei um PC entusiasta. E nunca coloquei as mãos em um PC entusiasta. E eu acho que eu não vou colocar as mãos tão cedo em um PC entusiasta. Um PC entusiasta hoje custa na faixa de 41 mil reais. Ai, caralho. Dentre as peças que pode estar compondo esse PC é um Ryzen 9 5950X, uma RTX 3090, porque a gente tem dinheiro infinito, certo? A gente tem uma fonte Corsair de 1000 watts, Platinum, modular, porque tem que ter uma fonte boa pra segurar. Um gabinete da Cooler Master, basiquinho, só um Master Case Cosmos, mais uma X570 ROG Strix, 128 GB de RAM e um SSD bem humilde de um NVMe de 2 TB com 5.000 GB de leitura. Tem que mandar esse PC aí pra quando perguntarem nos grupos, tipo, e aí galera, que PC vocês recomendam? E não passar orçamento nenhum, tá ligado?
Você manda já print desse aí. Umas coisas bem curiosas desse PC, tem duas pecinhas aqui que eu queria só te citar o preço delas, que elas estão bem legais o preço dela, e pra quem quiser comprar, fica à vontade. A gente tem uma 3090, a mais barata que eu encontrei aqui tá na faixa de R$17.200. Só essa peça daí, ela passa inteiro o PC entusiasta, que a gente tinha colocado. O high-end. High-end, aliás, PC high-end. E o processador que tá custando R$6.755. Ai, velho. Esse mundo do computador é foda. Se a gente considerar que PC high-end, de acordo com o nosso bolso, uma 2070 é uma high-end, esse PC aqui seria considerado o quê? É da NASA. É aquele famoso PC da NASA. Agora a pergunta que não quer calar, Gustavo. Roda Crysis no Ultra? Ainda não roda. Você diz em 4K, né? Em 8K, claro, 4K. 4K, vou comprar uma 30 nova. Vou pagar 41 mil no PC pra rodar em 4K. Filhão, essa porra, com esse valor, esse negócio tem que rodar 8K, 60 FPS cravados. 60 não, tem que rodar 120 pelo menos, cravado, com Crysis. Com todo o set dele lá, o Crysis Remake, Remaster, né, na verdade. Com o preset do Can You Run Crysis. E aí se engasgar. Se engasgar, você compra outro. Mas né, se engasgar, eu jogo fora. Comprei um PC achando que era entusiasta aqui, mas era de entrada. Engasgou com Crysis. Agora tem um outro PCzinho que ele é bem legal, que é um PC também high-end. E ele passa esse valor. High-end? Exatamente. E passa desse valor? Exatamente. Interessante. É uma proposta interessante. Não é não. Não é nada interessante. Não é nada interessante. Bom, o PC é da nossa famosa maçãzinha. É um Mac Pro. Porra, aí agora eu entendi que... Acabei de também montar um orçamento aqui de um PC e ele chegou em R$522.599. Ai. É um PCzinho de 28 núcleos, Xeon, mais 1.5 terabytes de memória RAM, mais 2 Vega 2, mais um kit de SSD de 2 terabytes para ficar equilibrado com outro PC, e mais uma placa Apple Afterburner, que eu não sei dizer sinceramente o que significa isso, mas eu coloquei, já que dinheiro é infinito. E você pode comprar esse PC por R$522.599. E aí vem aquela pergunta, roda Crysis? Roda porra nenhuma. Esse aí eu tenho certeza que não roda. Tem um youtuber famoso aí que comprou um desse e não conseguiu rodar Minecraft. Já até sei quem é, né? Acho que tá até óbvio. Ai, caralho, velho. Você tá ligado, né? Que desses 500 e poucos mil aí, 500 é só por causa do logo, né? É lógico. Obviamente. Nossa, é muito ridículo, velho. Isso é louco. Mas tem frete grátis. Nossa, e porra, agora sim, agora eu vi a vantagem. Puta que pariu. Ótimo, frete grátis é sempre importante. Ainda mais quando você paga R$500 mil no computador. Tem cashback também? Não tem cashback, olha só, não tem cashback. Droga. Claro que não vai ter cashback. Se fosse 1% já era lucro. 1% paga o frete da Kabum, né? Acho que é isso, né? É isso. Então ficamos por aqui e até o próximo episódio. Falou. Falou. Falou.